Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Acompanhe comigo. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Aleluia. Passagem muito significante. E Jesus vai passando ali em direção a Jerusalém, e ao passar entre Samaria e a Galileia, lhe aparece de longe 10 homens leprosos. Você vê que a palavra diz que eles ficaram de longe e gritaram por Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Mas por que isso acontecia? Os leprosos ficarem de longe de uma pessoa pura? Porque essa enfermidade, ela era contaminada e não existia cura pela medicina. E essas pessoas, eles ficavam isolados em cavernas, em lugares escusos, longe do convívio familiar, distante do convívio entre a sociedade, porque ele era uma pessoa imunda por causa da lepra. Por isso que eles chamaram a atenção de Jesus de longe: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que não podiam se aproximar de uma pessoa, de um ser humano, mas mesmo se eles tivessem se aproximado de Jesus, eles seriam purificados e Jesus não seria contaminado com a lepra. Porque Jesus, Ele é o remédio para toda e qualquer enfermidade. Ele é o antídoto que coloca por terra toda e qualquer enfermidade. E esse foi um grito de desespero à distância. A pessoa, quando está passando por um problema, ele fica desesperado. Mesmo se ele vê que alguém que ele acha que pode lhe ajudar vai passando distante, mas ele dá aquele grito de desespero, querendo para si ajuda. E assim não foi diferente com esses 10 leprosos, porque todos os 10 eram imundos. E eles gritaram de longe, não se aproximaram de Jesus. Aleluia. Foi um grito de desespero. Verso 14: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E assim aconteceu. Indo eles, ficaram limpos. Aleluia. Jesus deu uma ordem para eles: Ide e mostrai-vos
sacerdotes. E eles creram. Eles obedeceram a ordem que Jesus deu para eles. E por eles obedecerem e não duvidarem, ao irem, eles ficaram limpos. Glória a Deus. Tem curas físicas que na oração ela se instantaneamente a pessoa fica curada. Mas existem curas, milagres que demoram um pouco, porque há um processo. E muitas vezes a pessoa ela quer ser curada, quer ser livre, liberta de algo, mas ela ainda tem aquela dúvida no coração: será que eu vou receber o milagre? E quando ela pensa dessa forma, aí o milagre não acontece, demora, e ela ora, e não acontece nada. Por isso que é importante você crer. Quando você crê, o milagre acontece. Pode ser instantaneamente, literalmente, pode demorar dias, mas vai acontecer em nome de Jesus. Não somente não duvide, creia. Faça que nesses 10 leprosos, eles receberam milagres porque obedeceram a ordem de Jesus. Quando Jesus disse: ide e mostrai-nos ao sacerdote, e eles, ao irem, ficaram curados, receberam o milagre. Aleluia. Vamos comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 13, a partir do verso 1 ao verso 6. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez, e aí sabe o que aconteceu? Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou em sua casa e fez um milagre em sua vida. Levítico 13, do verso 1 ao verso 6, às vezes acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará por imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profundo do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Verso 6. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo, apostema e lavará os seus vestidos e será limpo.
Aleluia. Você vê que nessa época, no Antigo Testamento, as pessoas que tinham lepras, elas eram examinadas pelos sacerdotes quando elas iam até lá. E quando aquela pele não estava totalmente limpa, o sacerdote mandava ele ficar esperando mais 7 dias para que viesse a ser examinado novamente, porque os sacerdotes da época eram os médicos. E quando o sacerdote olhava e via que estava tudo do mesmo jeito, eles pediam que ficassem, mas esperando por mais 7 dias. E depois dos 7 dias passados, eles retornariam os sacerdotes, e os sacerdotes examinavam a cada um, e quando o sacerdote via que estava tudo normal, então ele era declarado limpo, ou seja, ele tinha sido curado da lepra. Aí ele tinha que lavar as suas vestes para poder vestir novamente, porque ele não poderia vestir a roupa suja, imunda, para ele não voltar a ser imundo. Por isso que Jesus disse aos 10 leprosos: vão aos sacerdotes e ele os examinará. Vamos voltar lá para o Evangelho de João. E os sacerdotes na época eram Arão e os seus filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aleluia. Um samaritano caindo com o rosto em terra diante de um judeu. Algo que isso não acontecia, mas pelo milagre que aquele homem recebeu, imediatamente ele veio humildemente agradecer pela cura. Ele demonstrou o quanto o coração dele era um coração grato por tudo que fizesse na vida dele. Mas acontece que muita gente hoje, eles só querem receber a bênção, mas não querem receber o abençoador. Só querem viver o conforto da bênção, mas aquilo um dia vai passar. Mas esse, além dele ser curado, ele voltou cheio de gratidão, dando glória a Deus, todo feliz, porque ele recebeu a cura na vida dele. Esse homem era um estrangeiro, mas para Jesus, ele não rejeita os estrangeiros, como nós éramos estrangeiros, porque Jesus ele veio para os judeus, mas acontece que nós, os estrangeiros, depois que o véu rasgou-se de alto a baixo, a porta se abriu, e Jesus ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele recebe a todos, até aqueles que são ingratos ele recebe. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. De 10, só um foi salvo. Além de receber a cura
física, além de receber a cura interior, ele recebeu a salvação. E é a coisa mais importante na vida de um ser humano. É aí que a gente vê a diferença entre ser curado e ser salvo. É quando o homem, ele recebe o milagre e ele chega todo agradecido diante de Jesus. É aquela pessoa que dobra os seus joelhos diante do Senhor e agradece por tudo que ele tem feito na vida dele. Mas os 9 eles foram ingratos, só quiseram ficar no conforto da bênção, da cura e mais nada. Perderam a salvação, perderam aquilo que é mais importante na minha vida e na tua vida, é a salvação da nossa alma. E esse voltou agradecido, dando glória a Deus pelo milagre, porque ele viu que ele estava curado, ele estava limpo. E veja que agora ele pôde se aproximar de Jesus. Ele já não deu aquele grito de desespero: Mestre, tem misericórdia de nós. Não, agora ele estava frente a frente, com o rosto dobrado, o rosto no chão, ajoelhado diante dos pés de Jesus Cristo, aquele que deu a ordem para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. De 10, os 10 foram curados, mas só um voltou. Só um voltou para agradecer. E você tem sido grato pelo que Jesus tem feito na sua vida? Será que você que está me assistindo aí através do canal do pastor Damião Andrade, do meu canal Beto Universo TV, será que você está sendo grato a Deus por tudo que Ele faz por você? Ou você está querendo viver só no conforto da bênção e despreza a salvação? Perceba, o mais importante para a sua vida é a salvação. É você reconhecer que você é pecador e que você precisa da misericórdia e do perdão de Jesus para que você chegue até a presença do Pai. Seja grato, não seja ingrato. Jesus, Ele ama quando você o agradece pelos feitos que Ele tem feito por você. E quando Ele fizer algo que você agradeça, agradeça pela sua salvação, agradeça por você estar vivo hoje, por estar respirando agora, por você estar andando, por você estar enxergando. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Se você saiu de casa e de repente você sentiu no coração de voltar para casa, sentiu que não era possível você ir à frente, agradeça porque Deus te deu livramento. Tudo que Deus quer que você seja grato a Ele. Seja como esse leproso, e dos 10 só ele voltou para agradecer. E além de ele receber a cura física, a cura interior, ele também recebeu a salvação para a vida dele. Amém?